Bom dia a todos, irmãos, irmãs e todos aqueles que acompanham o canal Mais Fé. Hoje vamos procurar manter aqui uma conversação, um debate, uma troca de ideias com relação às pessoas. Nós somos o centro para Deus, somos filhos dele e por causa disso ele está sempre preocupado conosco, em nos ajudar, em nos propiciar condições de andarmos na terra de acordo com a vontade dele. Então vamos usar duas passagens do Velho Testamento para fazermos essa discussão e vermos como é que se comportava o povo, tanto o povo de Deus, quanto os que não eram crentes, tá? Se comportavam nas situações de suas épocas. Vamos começar primeiramente com Naamã. Naamã, a história dele está registrada, a parte que eu vou usar, está registrada em 2 Reis, todo 2 Reis, mas nós vamos usar o capítulo 5, do versículos de 1 até o 15. Naamã, ele era um general, ele era o chefe dos exércitos da Síria. E em relação ao seu rei, o rei dos assírios, da Síria, ele era um homem que tinha muito valor para esse rei, ele era muito estimado para esse rei, e ele era praticamente a segunda pessoa no império. E por ser o chefe dos exércitos, um general, era um homem que era admirado pelas pessoas e pelo seu próprio rei. E assim, Naamã, capítulo 5, no versículo 1, está dizendo: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele, o Senhor, aqui ele está falando de Jesus Cristo, esse Senhor é Jesus Cristo, dera livramento aos assírios, ou seja, libertou-os da situação que ele estava vivendo na época. Ou seja, o Senhor o estava apoiando. Por quê? Porque, de alguma forma, o que os sírios fizeram beneficiou Israel. E este homem era forte e valoroso, porém era leproso. Ao saírem da Síria, da terra de Israel, aos sírios se retirarem da terra de Israel, levaram presa uma menina, uma mocinha, provavelmente uma adolescente, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina sabia da situação de Naamã, que ele era leproso, apesar de toda a regalia que ele tinha por ser o líder maior dos exércitos. Então, certa vez, ela disse à sua senhora: quem dera que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então, entrou Naamã e a notícia do Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, de que a terra de Israel é onde vivia esse profeta que poderia ajudá-lo. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo quando chegar a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse... Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer um comentário sobre o que vem a ser rasgar as vestes. Isso era comum e natural o povo de Israel usar esse tipo de reação em situações específicas. Nesse caso específico, tá, Acabe, que foi para quem foi enviado a carta, ele se apavorou.
porque estava chegando um general do exército sírio que tinha dominado Israel. E o que ele poderia fazer por esse homem para salvá-lo da lepra? Outras reações era quando era de grande êxtase e alegria, eles também rasgavam as vestes como uma forma de mostrar que estavam muito felizes e exuberantes. Então, o rasgar as vestes era uma coisa natural entre o povo de Israel em situações de alegria, de tristeza, de desespero. Então, continuando a leitura, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie mensagem a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscas ocasião contra mim. Então ele estava pensando que fosse uma armadilha do rei Ciro, do rei da Síria, tá, contra ele, mandando um general conversar com ele para que ele curasse da lepra. Só que ele não tinha ainda lido a carta. E sucedeu que, ouvindo Eliseu, que era o profeta vivo na época, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Ou seja, como era uma situação que ele rasgou as vestes, tinha que ter um motivo para que ele rasgasse as vestes. Então ele pergunta: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seu carro, e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele se porá em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Esse era o pensamento de Naamã. Contudo, por não conhecer o Senhor, tá? Por ser um homem natural, o que significa um homem natural? Por definição do próprio Senhor, o homem natural é seu inimigo. Ou seja, o homem natural é inimigo de Deus. E, por consequência, não teme a Deus. Ou seja, aqui cabe uma explicação melhor do que vem a ser temor. E eu vou usar novamente as Escrituras para que nós possamos saber exatamente o que significa temor na definição de Deus. A palavra temor pode ter 2 significados. Para os membros da igreja, isso está registrado no Guia de Estudo das Escrituras. Então tem essa explicação que o Senhor dá. Então, como tem 2 significados, o primeiro, temor a Deus, é ter reverência, admiração por Ele, guardar os seus mandamentos, ou seja, fazer a vontade de Deus. Isso significa temor a Deus. O que Naamã não conhecia, não sabia dessa definição. Agora tem a segunda explicação. Temor o homem, os perigos mortais, a dor, o mal, sentir-se de modo que as coisas não estão indo bem, pavor, medo. Então são coisas completamente diferentes. Para que a gente possa aqui temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas sim respeitá-lo, guardar seus mandamentos e fazer a sua vontade. Então vamos continuar a narrativa. Não porventura Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que as águas de Israel. Ou seja, ele cita 2 rios da Síria, que é Abana e Farfar,
dizendo que era muito melhor do que o rio em Israel. Isso aí é o homem natural dele, por falta de conhecimento, sem saber a forma com que o Senhor opera, ele simplesmente deixou o homem natural dele falar. Então ele fez um monte de conjecturas que não convinham com a realidade. Não poderia eu me lavar neles e ser purificado? E voltou-se e foi embora com indignação. Mais uma vez, a forma de reação dele foi uma reação completamente diferente. Porque, na realidade, quando o profeta Eliseu mandou o seu ajudante, o seu rapaz, dar a notícia para ele, o que ele esperava era que ele aceitasse e fizesse, por fé. Mas, como ele não conhecia os preceitos, ele teve a reação do homem natural. Tá? Vamos continuar. Então, chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram, os servos de Naamã. Agora, olha a importância de você ter bons amigos, pessoas que o amam, que o respeitam e fazem ponderações que te ajudem a tomar uma decisão melhor. Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Aí o que aconteceu? Os servos dele disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Ou seja, se ele mandasse uma coisa que era muito difícil, você ia interpretar como uma solução plausível, porque você achou que ele fosse tocar suas feridas e com isso você ficaria. Mas ele te deu uma coisa muito mais simples de ser feita. Quanto mais dizendo, lava-te e serás purificado. Então, Naamã desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e sua carne foi restaurada, como a carne de um menino, e ficou purificada. Agora, o interessante vem no versículo 15, que eu vou fazer um comentário mais longo, mas vamos ver o que diz o versículo. Então voltaram ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e foi, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço que aceitais um presente de teu servo. Olha o testemunho que Naamã deu no final. Olha como houve a modificação do homem natural agora por um homem temente a Deus. Então ele viu o poder de Deus, viu a vontade de Deus sobre ele e o abençoou, a ponto dele fazer essa revelação. Não tem nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Então ele declarou que só existia um único Deus. Muito bem, agora vamos comparar, continuando a leitura, com Elias, o profeta Elias, que a história está registrada em Reis, e o que nós vamos trabalhar é 1 Reis, capítulo 18, de 17 até o 39. Eu vou colocar a situação da época para que nós possamos entender, fazer os comentários e discutir sobre a reação do povo naquela época, já agora na situação do profeta Elias. O outro era o profeta Eliseu e Naamã, um homem que era sírio e não era pertencente à igreja. E não era conhecedor do evangelho. Agora aqui vai haver as pessoas que conhecem, são filhos de Deus, filhos de Israel, que conhecem o evangelho, tá? E também outras pessoas. Muito bem. E sucedeu, quando Acabe viu Elias, é o mesmo Acabe, disse ele, Acabe, és tu o perturbador de Israel? Ou seja, Acabe era o rei de Israel e foi um rei horrível, iníquo. Ele atrapalhava o povo. Ao invés de ele usar o conhecimento que ele tinha das coisas que Moisés fez, e nós vamos mencionar um pouquinho Moisés ao longo do nosso debate, ele simplesmente abandonou isso. Ele não ajudava o povo. E para piorar, ainda se casou fora do convênio
juntar com Jezabel, uma mulher horrível de caráter, de personalidade, perseguiam os profetas, matavam os profetas. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, Elias falando, mas a tua casa e teu pai, por deixaste os mandamentos do Senhor, por abandonares os preceitos, os caminhos do Senhor, e seguiste os Balaíns. Os Balaíns eram ídolos que ele, mesmo sendo um israelita e conhecendo a Deus como o único Deus, os adorava. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Isso é Elias, pedindo que juntasse todo o povo nesse monte. Tanto os israelitas quanto os que adoravam Balaíns. Como também os 450 profetas de Baal. Olha quantos profetas existiam de Baal. 450. Deus só deixa um, para que não haja confusão de informações. Imaginem 450 homens dando explicação ao povo de como agir. Quem seguir dos 450? E os 400 profetas de Azera. Então eram 450 de um lado, mais 400 do outro de Azera. Tinha os de Baal e de Azera, que comem na casa e na mesa de Jezabel, que era a mulher de Acade. Ou seja, que coisa interessante, né? Ela que ditava como esses homens trabalhar. Então não eram profetas, tá? Eram simplesmente vassalos dessa mulher. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Ou seja, estava lá todos os profetas, os 450 mais os 400, todo o povo de Israel e mais Elias. Então, Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é andar cambaleando, né? Como se fosse bêbado ou aleijado. Ora está pendendo para um lado, ora está pendendo para o outro. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Então por que vocês ficam pendendo ora para um lado, ora para o outro? Significa total falta de fé. Não tinha confiança nem num lado, nem no outro. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Ele ressaltou esse fato, de só ele ter ficado, contra todos aqueles outros do outro lado. E os profetas de Baal são 450. Ele voltou a confirmar o número, porque a coisa que vai acontecer é muito séria. Dê-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros. Então Elias deixou por conta deles. Está aí, os 2 bezerros. Pode escolher. Ele escolheu um que sobrou, ele ficou. E o dividiram em pedaços, porque era assim que eram feitos os holocaustos. O animal era dividido em pedaços, nós vamos ver o resto do procedimento, onde era queimado, vinham as ofertas e assim vai. E o ponham sobre a lenha, porque depois da oferenda eles teriam que ser queimados. Porém, não lhes ponha fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não porei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder sobre o fogo, esse será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo: essa é uma boa palavra. Ou melhor, essa é uma boa ideia. Assim nós vamos descobrir realmente quem é o Deus poderoso. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocareis o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Tomaram o bezerro que lhes dera, prepararam-o e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar
que se tinha feito. Então eles pulavam sobre o altar, chamava e nada de Baal respondeu. Ou seja, desde cedinho, ou seja, aproximadamente 4 horas, e nada aconteceu. E sucedeu que ao meio-dia, aí Elias começou a zombar deles. E dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Deus em letra minúscula. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou esteja itinerante em alguma viagem. Porventura dorme e assim poderá despertar. E eles clamavam em grande voz e se retalhavam com facas e lancetas. Ou seja, uma outra prática dos idólatras. Se retalhavam como uma forma de chamar a atenção do seu Deus, como uma forma de reivindicar o que queriam e eles responderem. Conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si mesmos. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que se oferecesse a oferta de manjares. Ou seja, antes do sacrifício ser concluído, manjares eram oferecidos. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Então o povo estava direcionado para o altar de Baal, saíram de lá e vieram na direção de Elias. E todo o povo se aproximou dele, restando o altar do Senhor, que estava quebrado. O altar que deram para Elias fazer o sacrifício estava quebrado. E Elias, então, tomou 12 pedras, conforme o número da tribo de Jacó. Jacó é o patriarca das 12 tribos de Israel. Tá? Cada uma dessas pedras representava um dos filhos de Israel, que era o cabeça daquele povo, tá? O qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será teu nome. Tanto é que o Senhor trocou o nome de Jacó para Israel. E nós sabemos isso, está nas Escrituras. E com aquelas pedras, ele edificou o altar do Senhor. Depois fez um sulco ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Aproximadamente 2 palmos de largura e 2 palmos de profundidade. Aproximadamente uma ideia do sulco, do buraco que ele fez ao redor desse altar, e nós já vamos ver por que motivo ele fez esse sulco. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o uma segunda vez. E o fizeram uma segunda vez. E disse, fazei-o uma terceira vez. E fizeram uma terceira vez. Ou seja, para não deixar nenhum resquício de dúvida, porque o fato principal vai acontecer já já, ele mandou ensopar tudo que fazia parte do local onde o holocausto do Senhor, Deus, seria oferecido. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda encheu o sulco que ele havia feito de água. E sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, exatamente como foi feito no outro, o profeta Elias se achegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, todas essas manobras que Elias tinha sido feito, estava em nome do Senhor. Ele simplesmente verbalizou para que as pessoas que estivessem em volta soubessem por que ele estava fazendo isso. Estava fazendo em nome do Deus que ele servia. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, é Deus, e que tu fizestes voltar para trás o seu coração. Ou seja,
Se isso for verdade, faz com que todo mundo que está vendo isso aqui mude de pensamento. Pare de cochear de um lado para o outro e venha para o seu lado. Então, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no poço. Ou seja, arrasou tudo, não sobrou nada. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos. Isso era outra coisa que o povo de Israel fazia. Caía de joelho, depois encostava o rosto no chão. E disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, vamos comparar agora a situação da reação do povo, que era o povo de Deus, que reconheceu realmente que ele era Deus. Quando a situação aconteceu, quando o milagre aconteceu, precisou do milagre para que eles se convencessem, do mesmo jeito que aconteceu com Naamã. Quando ele viu, ele reconheceu que só existia um Deus. Então a reação é bem semelhante. Só que esse povo de Israel já conhecia muitos milagres, pois eles eram descendentes de Moisés. E todos nós conhecemos a história de Moisés. Tá? Para que o povo fosse libertado do Egito, o Senhor fez 10 pragas, a última a pior, onde ele pediu que todos os primogênitos morressem. E morreu não só os primogênitos dos homens, como dos animais. Tá? E fora isso, todos os outros, o povo via e não era afetado. Tá? Com relação aos primogênitos, o Senhor fez uma exigência, pintar os umbrais da porta. Agora fica um desafio para vocês para saber por que o Senhor pediu que pintasse os umbrais da porta, para que evitasse que o anjo da destruição entrasse naquela casa cujo umbral estava pintado. Fica um desafio para vocês descobrirem como é, ou poderemos responder numa próxima edição para vocês. Então, até aí, a reação das duas pessoas foram semelhantes, mas não iguais. Porque Naamã não conhecia nada que o povo de Israel conhecia, e nós citamos o caso de Moisés. Atravessaram o Mar Vermelho. Comiam comida de graça porque o Senhor fazia o manjar descer todos os dias. Bebiam em lugar onde não existia água. Moisés rachou a rocha para que houvesse água. E tudo isso eles presenciaram. E o fato mais importante de tudo isso é que Moisés ficou 40 anos no deserto com aquele povo, porque aquele povo, o povo judeu, era um povo obstinado. Procurem ver no dicionário o que significa a palavra obstinado. É uma coisa muito, muito difícil. Tá? É muito difícil a definição de obstinado. São coisas muito pesadas. Tá? Então, o que aconteceu? Tá? Vamos em frente. Por ser um povo obstinado, Moisés ficou 40 anos no deserto. Não é porque Moisés não sabia chegar na Terra Prometida, porque a Terra Prometida já existia. Era a terra onde viveu Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Era a mesma terra, eles só estavam voltando. Por quê? Porque com a morte do faraó, que amava José, morreu, entrou um faraó que botou todo o povo judeu como escravo. Por isso é que eles precisaram ser libertados. Muito bem. Então, no final das contas, a geração que saiu do Egito para ir a Israel, ninguém entrou na Terra Prometida, com exceção de 2 homens. Ou seja, uma geração inteira morreu nesse intervalo para que só entrassem na Terra Prometida os melhores. E só 2 entraram. Os 2 melhores, que foi Josué, que substituiu Moisés, e Caleb. Tá? Agora eu gostaria de fazer as nossas ponderações finais. Vamos saber um pouquinho por que o Senhor escolheu, por que o Senhor escolheu o povo judeu como seu povo. Tá?
Nós vamos ler 2 Nefe, capítulo 10, tá? E vamos ler a partir do 3, tá? Para nós descobrirmos exatamente quem era o povo de Israel, para poder a gente fechar o vídeo. Portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que esse seria seu nome, venha aos judeus, ao qual são a parte mais iníqua do mundo. Olha que afirmativa pesada. A parte mais iníqua do mundo. E eles o crucificarão. Pois assim deseja nosso Deus. Era a vontade de Deus que fosse aquele povo. Era a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós não discutimos. Quem somos nós para dar conselho ao Senhor? E nenhuma outra nação na terra crucificaria seu Deus. Porque, caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, eles se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Então, esse foi o motivo da escolha do Senhor, do povo de Israel. Muito bem, irmãos e irmãs, e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, agradecemos a atenção e vamos encerrar simplesmente mostrando que todos nós temos as nossas falhas. Mesmo nós que temos um testemunho do Evangelho, somos membros da sua igreja, da igreja verdadeira, de vez em quando nos comportamos como homens naturais. Toda vez que deixamos de fazer a vontade do Senhor, honrá-lo, respeitá-lo, cumprir a sua palavra e seus mandamentos, nos tornamos homens naturais. E o pior nessa situação é que voltamos a crucificar a Jesus Cristo com nossas ações. Então é importante que nós possamos conhecer o Evangelho, conheçamos a palavra do Senhor, para saber exatamente o que o Senhor espera de nós. Porque, na realidade, o trabalho que Jesus Cristo fez foi para nós. Ele não precisava fazer aquilo, mas pelo grande amor que ele nos tinha, ele se sacrificou para nos proporcionar a vida eterna e a imortalidade. A vida eterna é dada para todos. A imortalidade, que é viver na presença de Deus, vai depender do nosso trabalho, da nossa dedicação e até que ponto nós somos obedientes e tementes a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.